Boa noite, alunos do terceiro ano ensino médio. Aqui é a professora Paloma Moreira. Nós vamos ter hoje mais uma aula de língua portuguesa, tá? Nosso assunto hoje é um assunto breve. Os temas tratados por essa unidade da apostila de vocês, que é a unidade 3, são temas curtos, tá? E os principais são texto publicitário e texto figurativo e uma parte de literatura brasileira falando a respeito de modernismo, tá? Vocês vão encontrar esses assuntos entre as páginas 37 e 45 do material de vocês. Vamos lá. Texto publicitário e texto figurativo. O texto publicitário, ele tem por objetivo convencer o leitor, criar uma imagem positiva do produto e seduzir o consumidor. Enfim, o texto publicitário é aquele criado com o objetivo de vender algum produto ou algum serviço, de convencer o leitor a consumir aquilo que os publicitários estão tentando vender. Aí nós temos uma imagem de um texto publicitário, tá? Onde nós temos a propaganda do chocolate batom. Aí nós temos aí, compre batom, compre batom. Nós vemos que tem muitos verbos no imperativo, que é aqueles verbos que dão ordem, no caso aí compre, tá dando uma ordem para comprar, justamente porque quer convencer o leitor a comprar esse produto, tá? Abaixo agora nós vamos ver o texto que é chamado de texto figurativo, tá? No texto figurativo, a mensagem não é transmitida diretamente. Utilizam uma mensagem predominantemente conotativa, isso é, figurada. Por meio de comparações, o leitor é levado a fazer relações lógicas, estabelecendo significados. Nesses casos, são fundamentais as informações que o leitor tem previamente. Vamos analisar um exemplo. Vamos analisar aí um exemplo de texto que é considerado um texto figurativo, tá? Na página 38 do material de vocês, tem um trecho aí, tem um texto, tá? Tá o texto completo, de Mário de Andrade, tá? O nome do texto é Parábola, ok? Eu vou ler um trecho, tá? Uma partezinha desse texto para que nós possamos entender melhor o que é um texto figurativo. Diz assim, está na página 38, lá embaixo, onde tem assim, parábola. Começo por uma história, quase parábola. Gosto de falar por parábolas como Cristo. Uma diferença essencial que desejo estabelecer desde o princípio. Cristo dizia, sou a verdade. E tinha razão. Digo sempre, sou a minha verdade e tenho razão. Vamos à história. Esse é um trecho, uma partezinha de um texto figurativo que está aí na página 38 da apostila de vocês. Como vocês observaram, no começo do texto, o autor ele faz uma comparação da sua parábola, que é a história que ele vai contar, com as parábolas de Cristo, tá? Porque Cristo ficou conhecido por ser um profeta, né? Que pregava por palavras, né? Cristo, Filho de Deus, quando ele tinha seu ministério aqui na Terra, ele pregava através de parábolas. E ele fez essa comparação porque ele ia justamente contar uma história em formato de parábola, tá? Como vocês viram nesse texto figurativo, para que o leitor consiga entender essa comparação que ele fez dele, autor, com Jesus Cristo, era preciso que o leitor soubesse que a parábola era era o principal tipo de ensinamento de Jesus. Como está escrito aí no slide, nesses casos são fundamentais as informações que o leitor tem previamente, ou seja, previamente o leitor já precisaria saber que Cristo também ensinava por parábolas, tá? Por parábolas. Vamos agora à literatura brasileira. Como eu já mencionei em aulas passadas, a literatura é a arte da escrita. Então, nós vamos ter na literatura brasileira vários movimentos literários, tá? Que eram momentos em que as obras escritas do país, elas seguiam um certo estilo, tá? Esse estilo é chamado de movimento literário. Nós tivemos aí, ao longo da história brasileira, vários movimentos literários, como o quinhentismo, o barroco, o romantismo, e agora nós vamos estudar o modernismo, tá?
O modernismo, ele teve começo no século XX, tá? E ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é chamada de fase heróica, a segunda fase é chamada de fase de consolidação e a terceira fase é conhecida principalmente como terceira fase, mas ela é também chamada de fase intelectual, tá? Vamos às fases. Primeira fase, que é a fase heróica do modernismo. O modernismo, ele ficou conhecido com esse nome porque foi um movimento literário em que nós tivemos a modernização da arte literária. Como assim? Nós tivemos um avanço na arte literária, um avanço muito profundo, muitas inovações. Essas inovações ficaram conhecidas como modernidades na escrita, tá? Aí por isso que nós temos o modernismo. A primeira fase, que é a fase heróica, ela vai de 1922 a 1930. Quais são as características dessa fase? Aí nós temos o maior compromisso dos artistas com a renovação estética, ou seja, com as inovações estéticas. Aí os poemas vão ser escritos de qualquer maneira, a gente vai ter poemas escritos de vários formatos, poemas escritos em formato de nuvem, de pirâmide, enfim. Tá? Nós vamos ter grandes renovações e inovações estéticas, grandes mudanças. Mudanças que rompem com o tradicionalismo, como a liberdade formal, a valorização do cotidiano. Esse período se caracteriza pela formação dos grupos modernos. Nesse início aí, a gente vai ter várias liberdades dadas pelo modernismo. Nesse caso aí do modernismo, por exemplo, a gente vai usar uma linguagem mais informal, tá? Por quê? Certo? Entre as inovações que nós vamos ter apresentadas pelo modernismo, principalmente na primeira fase, é o uso de uma linguagem mais coloquial, mais acessível ao povo, tá? Mais moderna. Porque nós percebemos que as obras literárias, elas utilizavam uma linguagem bastante formal, um português bem rebuscado, com palavras mais complicadas, vamos dizer assim, que as pessoas não conseguiam entender. Antigamente, na literatura brasileira é assim, antes de surgir o modernismo. Aí o modernismo já trouxe para a poesia uma coisa mais atualizada, uma coisa mais acessível, que as pessoas compreendiam com mais facilidade. Essa foi uma das principais mudanças estabelecidas aí pelo modernismo. Entre os autores que a gente pode citar como principais autores dessa primeira fase do modernismo, nós podemos aí citar como principais poetas Mário de Andrade, podemos citar também Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, tá? Esses são os 3 principais nomes. Já na segunda fase, que é a fase de consolidação, ela vai de 1930 a 1945. Quais são as características dessa segunda fase? Ela é caracterizada pelo predomínio da prosa de ficção, ou seja, nós vamos ter várias narrativas de ficção aí. Nesse período, os ideais da primeira fase se espalharam, tá? Há um amadurecimento nas obras dos autores da primeira fase. Então, essa segunda fase, que é a de consolidação, nós já não temos tanta modernização assim, não há tantas transformações. Nessa fase, nós só temos o aperfeiçoamento daquilo que foi conquistado na primeira fase do modernismo. Aí nós temos os autores falando de temas mais complicados, tá? Nós temos os autores se aprofundando em outros tipos de obra que não são obras tão comuns quanto as obras da primeira fase, tá? Então aí nessa segunda fase o modernismo ele se afastou um pouco da sua característica popular, ele deixou de ser uma literatura tão popular e passou a ser uma literatura um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. Entre os autores que podemos destacar nessa segunda fase, nós temos Graciliano Ramos, tá? Nós temos também Érico Veríssimo, temos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, tá? E Vinícius de Moraes.
Para vocês terem uma ideia, a primeira fase do modernismo, que é a fase heróica, ela vai falar um pouco sobre coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, coisas comuns, os temas das poesias. Já nessa segunda fase, que é a de consolidação, a gente já vai ter poemas que vão tratar sobre temas complexos, como os conflitos internos do homem, como as angústias internas do homem, tá? A terceira fase vai de 1945 a 1960. Nessa fase, a prosa dá sequência às três tendências observadas nos períodos anteriores. Nós temos aí também como características a prosa urbana, a prosa intimista, a prosa regionalista. Há uma renovação formal e o melhoramento dos autores das fases anteriores. Há também a criação de um grupo, que foi a geração de 45, que buscam uma poesia mais séria e eram chamados de neoparnasianos. Bem, nessa fase aí, que foi a terceira fase do modernismo, tá? Nós tivemos uma preocupação da literatura em falar sobre questões locais e regionais, tá? E nessa obra desse período ficou conhecida como fase intelectual, tá? Por que ficou conhecida como fase intelectual? Porque nessa fase o modernismo já era uma literatura tão sofisticada que ele se tornou de difícil acesso. Só as pessoas que compreendiam a poesia moderna eram as pessoas intelectuais, as pessoas que tinham acesso ao estudo, tá? E entre os principais temas tratados por eles eram justamente problemas sociais, tá? Principalmente problemas sociais regionais. É por isso que a gente vai ter a prosa regionalista aí, tá? Nós vamos falar também de reflexões interiores do homem. A gente vai ter um momento de introspecção psicológica, tá? Nós vamos ter um momento em que a literatura modernista vai recorrer aos contos mágicos e contos fantásticos. Enfim, vai ser uma espécie de literatura bem menos popular, vai ser mais sofisticada, mais intelectual. Entre os principais autores dessa terceira fase, nós podemos citar Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, tá? Podemos citar também João Guimarães Rosa, ok? Como os três principais nomes dessa fase, certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem me recorrer no PV, tá? Me enviando alguma mensagem para tirar alguma dúvida. Assistam esse vídeo várias vezes, tá? Porque às vezes na primeira vez que vocês assistem, vocês não vão entender completamente o assunto, mas quem sabe se vocês repetirem o vídeo, assistirem várias vezes, vocês vão tirar algumas dúvidas, tá? Ou podem estar me consultando pessoalmente, tá? Através do meu WhatsApp, tá? Obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus.